Glória a Deus. Vamos falar da palavra de Deus aqui um pouquinho. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, no seu capítulo 40, e nós iremos ler do 27 em diante. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo nosso Deus, Ele é bom. Isaías 40, a partir do 27 em diante. Vou ler como está aqui na Bíblia, aqui, na linguagem de hoje. O título fala sobre novas forças aos fracos. Amém? Diz assim: povo de Israel, por que você se queixa, dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Glória a Deus, irmão. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Pai, por esta palavra que é tão viva e eficaz e atual nos nossos corações. Que a Tua paz, ó Deus amado, venha trazer o refrigério em cada coração, e que o Senhor venha trazer um entendimento por meio do Teu Espírito Santo aos nossos corações, por meio desta palavra, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra aqui é tão atual no nosso coração, que ela foi escrita há muitos e muitos e muitos anos atrás. E o interessante é que ela fala conosco até a nossa atualidade. Louvado seja Deus. O tema desta palavra que Deus colocou no meu coração é esgotamento espiritual, como sair dele. Amém? Repita comigo: esgotamento espiritual, como sair dele. Meus irmãos, na psicologia se fala muito sobre esgotamento. Na psicologia se fala muito sobre esgotamento físico. Na psicologia se fala muito sobre esgotamento mental, que são causados pelo nosso cotidiano, fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais fragilizadas, fazendo com que as pessoas se tornem mais vezes abatidas, se tornem instáveis. Então, o esgotamento que vem, segundo a psicologia, na parte física, no nosso corpo e na nossa mente, traz esse prejuízo sobre a vida de todo ser humano. Independente da sua ordem eclesiástica, independente da sua religiosidade, independente da sua raça, da sua cor, todo ser humano, ele passa por algum esgotamento, tanto físico como também mental. Diga-se passagem que com certeza tem pessoas aqui que talvez está passando por algum esgotamento físico, sempre anda cansado, ou mental, aquela sonolência terrível, aquela preguiça terrível. Então,
o esgotamento físico e mental faz parte da nossa vida. Mas quando se fala sobre esgotamento espiritual, está falando conosco que somos cristãos, conosco que somos discípulos de Yeshua, conosco que somos servos de Deus. É logicamente que todas as pessoas têm um espírito, um fôlego de vida de Deus, mas quando se fala sobre esgotamento espiritual, é como se estivesse falando sobre esgotamento físico e mental, mas cada um no seu lugar. Não é diferente. O esgotamento espiritual na nossa vida também traz prejuízos para a nossa vida, principalmente para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Quem aqui de vocês que nunca passou por esgotamento espiritual, seja corajoso e levanta a mão? Eu acho que todo mundo, todo cristão, todo crente, todo evangélico, todo aquele que passa na moinha de Jeová, tem esgotamento espiritual. O esgotamento espiritual é um sentimento de cansaço e desânimo que pode surgir quando uma pessoa se desconecta com seus valores, crenças e propósito de vida. Então, quando nós passamos por esse momento de esgotamento espiritual, significa que nós estamos começando a ficar desconectados com os valores divinos, com os valores de Deus, com os valores do céu, com os valores da palavra de Deus. Acabamos ficando desconectados com as nossas crenças e também com o nosso propósito de vida. Haja vista que tem pessoas que estão desconectadas de Deus, ela perde o propósito de vida, ela perde o porquê ela está no mundo, o porquê ela é serva de Deus, o porquê ela vem à igreja, o porquê ela ora, o porquê ela canta, porquê ela tem que ser crente. Então ela começa a desconectar das coisas espirituais. Por quê? Porque está esgotada no seu espírito. Pode estar relacionado com a perda de sentido da vida, e alguns dos seus sintomas principais são o medo de morrer, desesperança, sentimentos de abandono, revolta com Deus, e dentre outras coisas. Tem muitas pessoas que estão em esgotamento espiritual, é porque ela está revoltada com Deus, porque ela não tem mais a imagem de Deus como um Pai supremo, como um Deus supremo. Ou ela olha para o ser humano e olha para Deus como fosse um ser humano. O ser humano acaba nos rejeitando, muitas vezes nos deixando de lado, e nós queremos colocar essa imagem em Deus e acabamos também ficando revoltados com Deus. O esgotamento espiritual pode ter sérias consequências para a alma de uma pessoa. Pode acontecer quando uma pessoa se preocupa tanto com as coisas de Deus que se esquece de si mesmo. Então tem pessoas também, servas de Deus, que está tão conectada com as coisas de Deus, que elas também acabam ficando com esgotamento espiritual. Ela faz tantas coisas para Deus, ela canta, ela evangeliza, ela faz tudo. Isso também traz esgotamento espiritual. Por isso que a nossa vida tem que ser um equilíbrio para a glória de Deus, amém? Então tem pessoas, irmãos, que elas correm tanto para as coisas de Deus, que ela acaba se esquecendo de si próprio, acaba se esquecendo da sua família, acaba esquecendo de tudo que faz parte do seu cotidiano. E por isso você vê muitos crentes que são firmão, e lá na frente você olha, nossa, o irmão está diferente, você não vê mais ele orando, não vê mais ele vindo na igreja. Você pode ver que muitas vezes ele está tão conectado, não que isso seja o problema, mas a pessoa às vezes ela não sabe dividir as coisas, porque nós não somos espírito, irmão. Dá um cutucão no teu irmão assim, e sente ele um pouquinho assim, ó. Ele, irmão, é carne ainda, ele tem sentimento, ele tem vida. Antes de nós sermos crente, nós já tínhamos nossas atividades, as nossas preocupações, os nossos afazeres, e também nos fadigava. E agora, na engrenagem com as coisas de Deus, aí que vem também o esgotamento espiritual sobre a nossa vida. A Bíblia diz que as almas podem se cansar e precisar de descanso.
No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28 e 30, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Se Jesus ele falou isso, é porque todo ser humano ele pode ficar cansado, tanto fisicamente, como mentalmente, como também espiritualmente. Tem pessoas que ela está esgotada espiritualmente, que ela quer desistir até da vida. Ela quer se jogar de uma vez e dizer, quer saber de uma coisa? Não quero mais saber das coisas de Deus, e vai abandonando, isso é gradativo, vai abandonando uma coisa de cada, vai ver, ela está lá no fundo do poço. Vai neste momento conversar com um rapaz, com uma moça, lá na Cracolândia. Lá você vai encontrar um ex-pastor, lá você vai encontrar um ex-missionário, um ex-evangelista, um ex-tocador, um ex que fazia parte do grupo de louvor, um ex-diácono. Você vai encontrar pessoas que eram envolvidas com as coisas de Deus, tão envolvidas, que ela não suportou o esgotamento espiritual e acabou estar aonde está hoje. Amém? Então, se você está cansado, isso não é pecado. Amém? Se você está sobrecarregado, isso não é pecado. E se não é pecado, Jesus ele vai nos aliviar. Aleluia. Jesus ele pode te aliviar. Precisamos ser humildes e reconhecer que nós se cansamos sim. Que nós por muitas vezes ficamos sobrecarregados até na vida espiritual, sim. Porque isso faz parte da nossa vida cotidiana nesta terra. Enquanto você não for para o céu, irmão, enquanto nós não irmos para o céu, você vai continuar vindo com esse cansaço mental, físico e espiritual. Só vai acabar isso cessar quando nós for morar com o Senhor Jeová. Aí sim, aí vai cessar toda coisa. Por isso não podemos julgar os outros, porque o cansaço vem na vida de todo mundo. O mesmo dedo que aponta e fala, nossa, esse irmão, essa irmã, essa fulana, esse ciclano, amanhã podemos estar igual ou pior. Por isso, irmão, a Bíblia diz assim, está em pé, olhe para que não caia, porque todos aqui podem cair. Quando eu falo todos, até os pastores. Amém? Por que você vê muitos pastores tirando a própria vida? Cantores agora, cantores gospel tirando a vida. Por quê? Esgotamento espiritual. A agenda está tão cheia, que ela não dá conta nem da própria vida, e na sua expectativa de agradar os outros, para cantar para Deus ou cantar para os outros, ela quer ser um Deus ou uma deusa, quer estar em todos os lugares. Tem pregadores que tiram a vida também, porque a agenda está tão cheia, que ele não tem tempo para si, não tem tempo para pensar, não tem tempo para descansar, não tem tempo para passear, não tem tempo para si próprio. Então, irmão, vamos cuidar da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Quem está comigo diz glória a Deus. Sim. Ser humano, grande homem de Deus, e dentre outros também, que a Bíblia também nos relata, e isso vem de lá, e nós vamos partir talvez, no mundo vindouro, né, nos tempos vindouros, nos dias vindouros, vai continuar isso, irmão. Por isso devemos cuidar todos os dias da nossa vida espiritual, amém? Vira e mexe, tem pessoas que nos pedem oração, né, pastor? Vira e mexe, tem pessoas que nos pedem oração. Tem pastores que nos pedem oração. Você pensa que não, o pastor também pede oração. Porque a Veneza acha, não é só os membros, só os crentes que pedem oração. Mas pastores também pedem oração. Chegou um momento na minha vida ministerial, tá aí minha esposa de prova que vai concordar comigo, porque eu sempre desabafei meu esgotamento espiritual com ela, que eu cheguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Não quero saber mais nada das coisas de Deus. Vou jogar tudo para o alto, vou só sentar aí e ser um membro, né, na minha palavra, um membro qualquer. Vim nos cultos,
entrar pela porta, sentar, dar glória a Deus. Se o pastor falar levantar a mão, vou levantar a mão. Se é para levantar, vou levantar. Se é para sentar, vou sentar. Vou fazer tudo que tem que ser feito. Mas não quero tomar conta mais de igreja. Eu estava tão esgotado nessa época, tão esgotado. Muitas tarefas. Porque você acha que é fácil? O pastor está aqui, mas ele tem o seu trabalho secular na semana. Você acha que é fácil? Vim correndo para estar 6:30 da tarde aqui, não é fácil para ninguém, irmão. Então, queira ou não queira, acabamos tendo um esgotamento espiritual, além de físico e mental. Amém? E eu cheguei um dia e falei para minha esposa Érica, falei, amor, vou conversar com tal pastor, porque eu estou com uma frecha, parece que tem uma frecha atravessada na minha mente, estou com uma vontade de desistir, uma desistência que está no meu coração, estou querendo até me desviar. Falei para minha esposa, eu não quero mais saber das coisas de Deus. Não, eu estava no esgotamento lascado. Aí cheguei em um pastor que é um amigo meu também, tem vários pastores que são amigos. Eu falei, vou me desabafar com ele. E sentei, ele me chamou, fui para a sala dele e comecei a falar, ele era meu psicólogo. Comecei a desabafar, falar com ele, meus olhos enchendo de lágrima. Irmão, parece que quando eu fui falando, nossa, Deus é lindo, irmão. Por isso que fale sobre as suas culpas uns para os outros, para que sejais curados. Quando você guarda para você, e fica aquele negócio no teu coração, aquela angústia, e não fala para ninguém, a tendência é você ficar doente. A tendência é isso mexer com o seu organismo. Você sabia, irmão, que quando você está com esgotamento espiritual, muitas vezes até para defecar é difícil. Até, irmão, é difícil. Até para fazer suas necessidades fisiológicas é difícil. Porque você está com tanta pressão, que isso prejudica os seus órgãos vitais. É um suador, é o coração agitado, é aquele cansaço, aquela sonolência, parece que tem uns demônios nas costas, e só Jesus na causa, irmão. Mas Deus, por meio de Jesus, é aquele que alivia a nossa carga. Então, irmão, quando você estiver no seu esgotamento espiritual, não se isole, não se jogue. Quer saber? Já vou me jogar, não quero mais saber. Não, irmão, pode até acontecer isso, mas você não vou me levantar, vou conversar com os pastores da igreja, vou desabafar com os pastores, vou ser leal, pastor. Quer saber? Eu não quero ser mais crente não, pastor. Eu venho para a igreja empurrado mesmo, eu venho aqui, as pessoas são a muleta, não tenho vontade de vir. Tem que ser sincero, irmão, porque quando você é sincero, aquele mal vai saindo e vai ver você estar renovado e vindo sem precisar de amuleta, sem precisar de bengala. Mas não que o nosso irmão Giovanni, não, Alex, não usa a muleta, mas é necessidade. Mas no mundo espiritual, tem pessoas que vai à igreja ou vêm aqui à igreja, você vê, parece que ela está andando com amuletas. E precisa ser igual carro velho, carro que acaba a bateria, arreia, a bateria, tem que ficar empurrando. E sempre empurrando, porque não pega sozinho ou sozinha. Precisamos, irmãos, pedir ajuda para Deus e para aqueles que fazem parte da nossa vida, para que nós venhamos pegar na primeira. Na primeira batida da chave, já pega e vai embora. Amém, irmãos? Por esses dias, teve uma pessoa, acredito que ela estava com um esgotamento tão grande espiritual, que ela me mandou uma mensagem dizendo: pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim, para a minha saúde. Olha que coisa linda. Para a minha saúde física, emocional, que é o mental, e espiritual. Entrou os três. Está aqui. Tem gente curiosa, não vou falar quem é, tá bom? Mas pediu ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda. Quando nós pedimos esse tipo de ajuda, é porque nós estamos precisando.
É porque nós fomos corajosos de se abrir para a pessoa e falar: eu preciso de ajuda nessas áreas da minha vida. Amém? Então vira e mexe, os pastores recebem essas mensagens. Eu já tive esse tipo de mensagem para outras pessoas também, por causa do esgotamento espiritual. Amém? A vida, irmão, espiritual é uma locomotiva. Guarde isso aí no teu coração. A vida espiritual do crente tem que ser como uma locomotiva. Qual que é a função da locomotiva? Além de andar nos trilhos sozinho também, mas é puxar os vagões. Então vamos lá. A nossa vida espiritual, já que ela é uma locomotiva, quais os vagões que essa vida espiritual, essa locomotiva vai puxar? Vai ser o carro-chefe. Vai puxar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. Essa locomotiva, ela tem a função de puxar a vida física, de puxar a vida financeira. Você percebeu que quando nós também não estamos bem espiritual, nossa vida financeira parece que também fica lá embaixo? Quem já percebeu isso? Eu já, várias vezes. Quando a nossa vida espiritual não está bem, até isso prejudica até a nossa vida conjugal. A vida paterna, materna, a vida familiar. Então está aí os vagões. Então, irmão, em primeiro lugar tem que estar a nossa vida espiritual. Uma coisa eu vou dizer para você, sem medo de errar. Sem medo de errar. Quando a sua vida, quando a minha vida, a nossa vida espiritual não está boa, as demais também não vão ficar boa. Grave isso, irmão. Tente perceber isso. Se você é uma pessoa que só corre para o lado emocional e a sua vida espiritual está lá embaixo, você vai só se decepcionar. Se você é uma pessoa que é gananciosa e só corre para a vida financeira, que é o materialismo, que é assim que nós conhecemos, pode acreditar, você não vai se dar bem, porque sua vida espiritual não vai puxar a sua vida para estar nas mãos de Deus. Amém? Se a sua vida conjugal não está boa, pode ser causa espiritual. Por isso que é bom, sempre o cônjuge também, quando puder, orarem juntos. Você sabia que tem cônjuge que tem vergonha de orar com o outro? Ah, eu tenho vergonha. Ah, não, ore. É gostoso. Amém? Cadê os cônjuges aqui? Quando puder, ore. Orem junto. Pegue na mão. Ou fica um de frente com o outro. Vamos orar por nossos filhos. Vamos orar por nossa vida. De repente tem uma Jezabel querendo entrar no meio. De repente tem um Zorro querendo entrar no meio. Já ore para quebrar aquilo em nome de Jesus. Nós não vamos dar brecha não. Porque ninguém aqui está livre, irmão. Ninguém aqui está livre. Ore os dois, se tem filhos, vamos orar para os nossos filhos. Pela causa dos nossos filhos, eles não estão vendo. São casados talvez, ou estão trabalhando, mas vamos orar por eles. É importante que o cônjuge tenha essa comunhão. Porque a comunhão não pode ser somente aqui na igreja. A comunhão tem que começar lá na nossa casa. Amém, irmãos? Faça isso, que você vai sentir sua vida espiritual alavancar, e as demais coisas Deus vai começar a abençoar na sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, nós precisamos lutar espiritualmente para manter a nossa fé. Amém? Estou com um livro aqui, levamos até meio-dia, tá bom, irmãos? Brincadeira. O sistema do mundo está se afastando de Deus e sua palavra a cada dia. Aí as ideologias estão substituindo as religiões. As ideologias estão substituindo a verdadeira fé. Por causa do afastamento de Deus. E por isso, muitas pessoas, principalmente muitos crentes, estão no esgotamento espiritual. Mateus
24, coloca aí para nós, irmão, por favor. Mateus 24, capítulo 24, versículo 12 e 13, vai falar algo muito interessante, que fala que se multiplicar a iniquidade, olha, por se multiplicar, ou por o aumento da iniquidade, o amor de muito vai ficar aquecido, é isso? Não é isso não, pastor? Esfriará. Vai ficar cheio de fervor, esfriará, por causa do quê? Por causa da iniquidade. O que a iniquidade faz com um crente, ou com um ser humano? Uma pessoa iníqua é aquela, ou aquele indivíduo, que já está acostumado a pecar. Ela comete iniquidade, e ela se torna uma pessoa iníqua, ou iníquo, e é porque ela está acostumada a pecar, faz parte do hobby de vida, faz parte da conduta de vida, faz parte do estilo de vida. O pecado já não incomoda mais uma pessoa que vive na iniquidade. O pastor pode até aqui dar uma orientação, mostrando que aquilo está levando a pessoa para o inferno, mas ela está tão acostumada de pecar, que aquilo não afeta mais a sua consciência. Essa pessoa, ela não está nem aí com as consequências, porque todo pecado que eu e você cometer, teremos o nosso resultado. Amém? Essa pessoa que ela comete iniquidade, ela não tem vergonha de cometê-los. Eu faço, depois eu peço perdão para Deus. Quer dizer, não é um pecado por acidente, é um pecado consciente. Ela sabe que aquilo ali é pecado, eu vou cometer, e Deus vai me perdoar e pronto, acabou. Não é assim que funciona. E é por isso que muitos crentes, irmãos, nos dias atuais, o pecado sempre existiu, mas o pecado parece que está mais visível hoje na vida de muitos crentes. A palavra de Deus diz que que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Irmão, e você vê muitas árvores aí que só Jesus na causa, mas cada um será julgado com aquilo que faz. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, a própria palavra, ela julga as nossas vidas, amém? O mundo a cada dia está entrando em um colapso, o mundo a cada dia está num caos, uma desordem familiar, uma desordem moral, uma desordem na fé, uma desordem na crença. O mundo a cada vez mais está se tornando materialista. Olha o exemplo, até o pastor falou esses dias aqui da Europa, igrejas luxuosas, igrejas que cabia 1.000, 2.000 pessoas, lá na Europa lá tem lugar que tem 2, 3, 4 pessoas, porque o materialismo tomou conta do coração dessas pessoas, o esgotamento espiritual foi tão grande, que ela deu lugar para o materialismo, e a fé foi embora, amém? Vemos exemplo nas Olimpíadas de Paris, ali eles só demonstraram aquilo que já estava no coração deles. Quem viu aquelas cenas lá na Olimpíada de Paris, levanta a mão, de Paris? Um escândalo só com as coisas de Deus. Então as pessoas elas não têm mais, ela não quer saber mais das consequências do pecado. Uma idolatria, uma blasfêmia com as coisas de Deus. Vemos pessoas escarnecendo das coisas sagradas a cada dia. Você abre a internet, irmão, no Google, você vê lá no YouTube, você vê pessoas chamadas cristãs, blasfemando das coisas sagradas. Partidos políticos que defendem ideologias antibíblicas, isso também traz esgotamento espiritual. Partidos políticos também com suas ideologias antivalores, que lutam contra os valores familiares, com ideologias nojentas, por causa do esgotamento espiritual. E diga-se passagem, que até pastores e
crentes que fazem parte dessas ideologias, desses partidos, que também já se acomodaram na iniquidade. Já não traz mais o valor de uma família, de um homem, uma mulher, um casal, gerar filhos. Já tem outras ideologias, ensinamentos nas escolas, que não tem nada a ver com os valores bíblicos, por causa do esgotamento espiritual. Isso vai atingindo muitos crentes, é normal agora, é normal. Tinha uma época, irmãos, não sei, na televisão você não via muito homem beijando homem, via? Na novela, quem via? Há muitos anos atrás, alguém via? Mulher e mulher beijando? Com relações explícitas, assim como aparece nas telinhas hoje da novela? Tem uma época que eu falei para minha esposa, amor, isso aqui um dia vai ser normal na casa de muitos crentes. Até filmes, tinha filmes que eu não via muito, homem beijando homem, com relações com outros homens. E eu lembro que a Cauane e o Eric, eles eram crianças, nós estávamos tão firmão, e tão firme até hoje, que quando nós estávamos assistindo um filme, né, é spoiler que fala, né? É isso? Não quer saber antes do filme, das coisas do filme. E eu lembro que quando passava, quando via assim, já aparecia uma cena lá de homem e homem beijando, já pegava o controle com a minha esposa assim, tirava. Cena de sexo, tirava. Eu não sei quem já fez isso. Porque você fica meio assim, agoniado de assistir com os teus filhos, porque você está ensinando eles um caminho da santidade. Mas eu falei, amor, de tanto isso entrar nas casas, um dia vai se tornar normal. E você vê que infelizmente se tornou normal. Sabe por quê? Esgotamento espiritual. Já não dá mais valor para a fé, para as coisas bíblicas, para os mandamentos divinos. Amém? Então esse esgotamento espiritual faz as pessoas se afastar de Deus. E quanto mais se afastar de Deus, mais ela não vai querer saber sobre a palavra de doutrina, de ensino, de pureza, de santidade. Ela não vai querer saber disso. Ela vai querer viver a vida dela. Mas lembre-se de uma coisa: tudo aquilo que nós cometermos na carne, nós vamos colher na nossa carne. Amém, irmãos? Alguém já ouviu falar sobre a lei da semeadura? Nem Deus interfere na lei da semeadura. Então todos esses homens aí, esses partidos políticos, esses juízes, que com a sua canetada de poder estão fazendo, um dia todos eles vão ter que pagar conta para Deus do estrago que estão fazendo nas famílias, amém? E nas escolas, que era para estar ensinando coisas que nós sempre aprendemos, matemática, português. Tem ainda estudos sociais ainda, Jéssica? Tem ainda? Não tem mais não, eu tô caducado mesmo, né? Geografia tem ainda, né? Biologia. E eles estão indo para outro caminho, com cartilhas demoníacas, coisa que é para os pais ensinarem, que é para terceirizarem na escola. Para quem é professor sabe o que eu estou dizendo, amém? Independente, irmão, independente do partido político, esquerda, direita, centrão, sempre vai ter um lá infiltrado, amém, irmãos? Glória a Deus. Quais são as evidências do esgotamento espiritual? Primeiro, o estilo de vida. Como tem sido o seu estilo de vida? Como tem sido o nosso estilo de vida? Todos nós temos um estilo de vida. Olha, irmãos, cada um aqui tem um tempo no caminho de Deus. Nós aceitamos a fé, nós fomos transformados. Na nossa vida, quando entregamos a fé, a graça de Deus, tudo se fez novo, nossa família se converteu, começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Como? Com os olhos de Deus. Deus, Ele
muda o nosso comportamento, a nossa atitude, muda até mesmo as nossas amizades. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu entreguei a vida para Jesus, eu olhei assim, bom, com aqueles ali que eu andava no campo, bebendo, zoando, já não posso andar mais. Porque eu sei, se eu ficar no meio deles, eu vou continuar praticando as mesmas coisas. Então, quando eu entreguei a vida para Jesus, Deus, Ele mudou até as minhas amizades. Muitas pessoas falam, nossa, o Alex está tão metido que agora anda com a Bíblia debaixo do braço e não quer mais andar conosco. É lógico, irmão, as trevas não se dão com a luz. Amém? As trevas não se dão com a luz. Graças a Deus que Deus me deu essa visão. Porque talvez eu não estaria no caminho. Porque o ambiente, ele muda o nosso comportamento, sim. O ambiente muda a nossa vida, sim. Então, de tanto você estar no meio, você pode acabar cometendo as mesmas coisas que o meio comete. Eu lembro quando eu comecei com meus 17 anos a frequentar salão de baile, eu não bebia até então. Quer dizer, com 13 anos comecei a frequentar salão de baile. 13 anos, parei com 17 quando entreguei a vida para Jesus. Mas eu lembro que fui indo com os amigos, não bebia. Aí de tanto fazer parte do meio, passei a beber. Então o meio influencia, sim. Fala para o teu irmão, tome cuidado com o meio, irmão, tome cuidado. O meio é onde você se encontra. No meio é onde estão os teus pés. Ah, pastor, não tem nada a ver não. É? Vai andando. Vai andando com uma pessoa que fuma maconha. Faz esse teste. Não, não faz não, senão você é fraco, você vai cair. Aí faz igual o Bob Marley. De tanto você andar no meio de pessoas rebeldes, você acaba ficando rebelde. De pessoas que bebem, você também acaba bebendo. Tem exceções também. Tem pessoas, igual tem um tio meu que sempre andou no meio de pessoas que bebiam, fumavam. Ele não fuma, não bebe até hoje. Mas tem pessoas que são fracas. Ou uma grande maioria. Amém? Se for perguntar aqui, quem já fumou aqui, levanta a mão. Quem já fumou? Eu nunca fumei. Não, levanta a mão, quem já fumou? 1, 2, 3. Por que você acha que vocês começaram a fumar? O quê? Influência, o meio. Eu lembro que minha mãe, eu com 12 anos de idade, ela me pedia para mim acender cigarro para ela. E dava uma vontade de fumar, pastor. Eu lembro que ela me dava 2, 3 tapas na boca. Mas um dia eu fui escondido, acendi, que era no fogão, né, que não acendia, e dei um trago, já quase morri. Nunca mais quis saber daquilo, graças a Deus. Mas tem pessoa que na primeira tragada não parou até hoje. Você sabia que tem crente que fuma até hoje? Sim ou não? Tem. É. Sabia que tem pregador que fuma, pastor? Não, né? Tem. Tem pregador que fuma. Também tem cantores gospel que fumam? Fumam. Pregadores, irmãos, do passado, diz a história, que tem alguns pregadores que fumavam até charuto. E pregavam. Mas mal sabia que estavam prejudicando a própria vida. Amém? Então, nós percebemos que não era mais necessário nós ficar se embriagando, fumando, sendo escravo da droga, do cigarro. Nossa, irmãos, eu lembro da minha mãe que era tão escrava do cigarro, talvez algumas pessoas já fizeram isso na vida. Ela pedia para mim ficar na rua pegando bituca de cigarro, porque não tinha dinheiro para comprar cigarro inteiro. Estava lá eu e meu irmão pegando bituca, ela juntava toda aquela a gente até fez isso, juntava todo, colocava num papel e fumava aquilo. Tão escrava. Mas graças a Deus, Deus libertou minha mãe disso, glória a Deus. Olha o que a escravidão faz, irmão, com as pessoas. Nós vimos que não era mais necessário viver no meio de orgias, de prostituição, enganar, viver mentindo, trapacear. Por quê? Porque a vida se tornou mais gostosa. Ó, irmãos, para mim, depois que eu me converti, minha vida se tornou mais gostoso. As minhas práticas, meu estilo de vida
mudou realmente. Não precisou mais prejudicar minha própria saúde, glória a Deus por isso. Recebemos uma nova vida em Cristo, nascemos de novo, da água do Espírito, aí tudo começou a funcionar na nossa vida, nós no primeiro amor, na primeira fé, a nossa evidência, nós éramos convictos que estávamos salvos em Cristo Jesus, então passamos a voltar a sonhar e ter uma nova perspectiva de vida. Mas de repente, fala para o teu irmão, de repente, todo esse combo, de repente começa a vir o esgotamento espiritual por causa do estilo de vida, ou seja, com envolvimentos com coisas e prazeres do mundo. Aí vem a decadência espiritual na nossa vida. Aí com esse estilo de vida já não oramos mais, com esse estilo de vida já não jejuamos mais, com esse estilo de vida longe de Deus, já não lemos mais a Bíblia, não temos mais prazer de ler a Bíblia. Haja vista que tem muito crente que nem lê, faz muito tempo que não pega na Bíblia, cada um sabe aí onde o calo aperta. A frequência nos cultos, nos encontros, nas reuniões, acaba diminuindo, sim ou não, igreja? Quando há esgotamento espiritual, diminui as frequências. Começamos a ter medo de expulsar demônio. Começamos a ter medo de orar pelos enfermos. Não ser mais participativo nas coisas de Deus, ou seja, nas coisas espirituais. Nós acostumamos a vir à igreja, acostumamos com os pastores, acostumamos com as reuniões, com os louvores, acostumamos em até dormir no culto. Dá um cutucão no teu irmão, não está dormindo não, né, irmão? Acostumamos até a ir dormir no culto. Eu sei que tem gente que trabalha, vem direto também do trabalho. Quem não dá, irmão, de tanto falar, dá cansaço mesmo. Nós que estamos aí assistindo, pastor Alex já deu umas pescadas, o pastor Mauro pregando aqui já. Ó, piscando tubo, parece que estava no mistério. Opa! E a nega só assim na minha cabeça. Porque a mulher sabe, ela não deixa o homem dormir, ela dá um cutuco, vai lavar o rosto. Pegou? Como é que você fica bem surdinho? Ah, mulher, deixa eu dormir. Dá um cutuco. Até minha filha se dá um cutuco, pai, vai lavar o rosto. O que eu faço? Vou lavar o rosto. Quem manda é as mulheres. Amém? Se deixar, irmão, tem crente que ronca no culto, sabia? O esgotamento espiritual está alinhado com o esgotamento físico e mental. A cabeça dá até... vai até assim no culto. Se assusta com o próprio ronco. Quem aqui já se assustou com o próprio ronco aí? Tem ronco que parece um ruído de javali, né? Meu Deus. Ai, meu Pai da glória. Passamos a não ter mais vontade de congregar. Já não temos mais compromisso com os horários. Todos nós, no esgotamento espiritual, não temos mais compromisso com horários. Aí vem os prazeres do mundo, os convites, os julgos desiguais. Começa a roubar as nossas forças. Aí nós começamos a frequentar ambientes que tínhamos parado de frequentar. E aquilo vai sugando as nossas energias. Sabia que tem crente que gosta de boteco? Fala para o teu irmão, cuidado com o boteco, irmão. Não tem nada a ver não, meus amigos. Salmo 1, coloca para nós aí. Quando nós vamos perceber, todos nós, irmão, eu, você, ninguém aqui é super crente não. O ambiente ele transforma a nossa mente, sim, se nós não tomar cuidado. Aí o que acontece com o Salmo 1, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3, bem... Aí o esgotamento espiritual é tão grande que eu estou lá no meio dos zombas, estão zombando das coisas de Deus, zombando da nossa igreja, zombando do pastor da igreja, zombando das coisas espirituais, zombando dos mistérios, zombando da palavra, e nós estamos lá. Aí vai ver que está sugando nossa força, e nós não estamos percebendo.
Isso é em tudo, irmão, não é só no boteco, é no trabalho. Tem zombadores no trabalho, irmão, onde nós trabalhamos, que zomba das coisas sagradas. Aí você está lá no meio. Não tem coragem de falar, não, aqui não é meu lugar. Está falando daquilo que eu acredito, então aqui não é o meu lugar. Eu sou uma pessoa assim, irmão. Eu aprendi, na verdade, ser uma pessoa assim, e estou aprendendo a cada dia. Porque eu já fiz parte do meio mesmo sendo cristão. Eu aprendi que quando começou a falar das coisas, zombar das coisas de Deus, é da meia volta. Porque eu sei que se eu continuar também eu vou me contaminar e também vou começar a ser um zombador. Mas você que não faz isso é um bem-aventurado. Amém? Por isso que a Bíblia diz, irmão, nós vamos terminar já já. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, que diz assim: por isso que há entre vocês, muitos fracos, doentes, e não poucos, que dão uma roncada no culto. 1 Coríntios 11, 30, acho que é isso. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Fraco, tô fraco. Tem algumas traduções que já dormiram porque já morreram, tá? Mas vamos lá pro ronco, tá bom? Tem gente, irmão, que a vida espiritual tá assim, ó, tá fraco. Vive doente. Doença faz parte da nossa vida de ser humano. Tem pessoas mas que vivem uma eterna doença. Que Deus ele pode curar sim. E muitos que dormem por causa do esgotamento espiritual. Amém? O esgotamento espiritual do crente faz com que ele diminua a sua frequência aos cultos, encontros, tempo de oração, leitura, se torne um turista na igreja. Tem crente turista, irmão? Tem, de quando em vez em quando. Menos participativo, não se relaciona com os irmãos, com as irmãs, não gosta de confraternizar, não quer fazer parte do meio daquilo que é gostoso, que é aprazível, que é prazeroso, porque nós estamos no meio de irmandade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo, o esgotamento espiritual também acontece quando nós acabamos subestimando as forças do mal, as forças do inimigo das nossas almas. Coloca para nós aí Mateus 16, 23. Jesus, ele conhecia a astúcia de Satanás. Olha só. Jesus virou-se e disse a Pedro, o que ele falou? Você? Jesus, ele tinha uma visão tão grande sobre Satanás, que ele não quis nem brincar com ele. Satanás quis brincar com Jesus, mas Jesus nunca quis brincar com Satanás, porque ele sabia que o diabo era astuto. Ele sabia que o diabo, ele é uma pedra de tropeço na nossa vida. Amém? Satanás, ele pediu para cirandar com Pedro, Lucas capítulo 22, versículo 31. Vamos ler aqui? Lucas capítulo 22, versículo 31. A Jesus vai colocar ali para nós. Vamos lá, Simão, Simão. Você viu a astuta cilada de Satanás? Irmãos, ó, vou ser sincero, vou revelar aqui. Tem uma música que nós cantamos aqui, que eu coloquei no grupo de louvor, que eu tenho um temor de cantar ele, sabia? Quem lembra a música? Satanás está onde? Está repreendido em nome de Jesus. Tem que estar embaixo dos nossos pés, não tem que estar nos pés de Jesus Cristo. Amém? É até gostosa a música de cantar. É legal? É da hora. Mas Satanás, ele é astuto. Ele também esgota nossas forças. Ele também coloca nós em esgotamento espiritual quando nós subestimamos a sua força. Ele tem força sim. E Jesus, como Filho de Deus, unigênito de Deus, ele nunca quis brincar com Satanás.
nunca quis ficar interrogando Satanás, porque ele sabia que Satanás é astuto. Tão astuto que ele pediu para cirandar com a vida de Pedro. O que você acha? O inimigo pede para cirandar com a nossa vida, mas Jesus tem nos protegido todos os dias. A vontade do inimigo é te peneirar, é deixar você mesmo esgotado mesmo, para não querer vir mais para a igreja, não ser mais crente, e afundar você nas drogas, na bebedice, na prostituição. Essa é a vontade de Satanás, mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Jesus está conosco, irmãos, mas precisamos dar brecha para Jesus. Nossa vida tem que estar em Jesus. Então, não subestime a força de Satanás. Fala para o teu irmão, não subestime as forças do mal. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Nós não podemos ignorar as intenções de Satanás, porque uma das intenções de Satanás é esgotar a nossa força. Olha só, a fim de que Satanás não tivesse vantagem, pois não ignore a intenção do inimigo. Ele é astuto. E quando nós estamos em certos lugares, em certos meios, o inimigo, ele é astuto. Ele vai só comendo pelas beiradas e vai esgotando a nossa força, e quando nós vamos perceber, já acabou com a nossa vida espiritual. Amém, irmãos? E é com todos aqui, independente da idade, independente da ordem eclesiástica, é comigo, é com os pastores, é com qualquer um aqui. O Satanás não olha para mim como pastor, ele olha para mim como servo de Deus. Eu vou acabar com esse servo de Deus, vou acabar com a reputação dele. Amém? 2 Coríntios 4:4. A função de Satanás é fazer isso. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. O Deus... é a imagem de Deus. Uma das intenções de Satanás é cegar as nossas vidas. E infelizmente, irmão, está conseguindo trazer cegueira em muitos cristãos. O esgotamento espiritual é tão grande que a pessoa já está com catarata espiritual nos olhos e precisa de uma cirurgia espiritual da parte de Deus. Deus vai colocar uma anestesia, colírio do céu nos seus olhos, em nome de Jesus. Nos nossos olhos espirituais, vai recebendo aí, em nome de Jesus, cirurgia espiritual da parte de Deus. Colírio do céu da parte de Deus, aleluia. E nós vamos enxergar o mal, irmãos. O mal, ele é real. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Tem uma notícia para te dar. Satanás, ele não dorme. Amém? Ele não ronca nos cultos. Vamos ler todo mundo junto? Olha, estejam. Espera aí. Qual que é a ordem de Pedro? Estejam. Dá um toque no teu irmão e fala para ele: esteja alerta e vigie, irmão. Por quê? Ronda 9. Resistem-lhe firmes na fé, pelo mesmo sofrimento. Está entendendo? Mesmo sofrimento, mesma perseguição, mesmos esgotamento. Qual que é a nossa parte? Ficar firme na fé, resistindo ao diabo. Significa o que? Que ele não dorme, irmãos. Você acha o quê? O inimigo, irmão, não age assim, ó, vou derrubar agora. É aos poucos.
Nós vamos dando lugar para a nossa carne, para o prazer da nossa carne, aos poucos. Sabe lá Gálatas capítulo 5, do 16 diante, as obras da carne? Ali fala obras da carne. Mas conforme nós vamos dando brecha para essas obras da carne, Satanás só vai estar trabalhando pelas beiradas. Aí quando vai perceber, já deu a rasteira no crente. E nós ficamos abismados, né? Quando nós vemos um crente fervoroso, firme, não está vindo mais para a igreja, está desviado, você encontra ele na rua, fumando, bebendo, rebelde. Mas não foi de um dia para a noite. Foi por meio de um esgotamento espiritual que começou aquilo. E ele não foi corajoso, não foi humilde para pedir ajuda para os pastores ou para algum irmão da igreja e colocar para fora, vomitar aquilo que está dentro para se sentir aliviado. Preferiu ficar com aquilo no coração e hoje está desviado. Amém? Vamos lá? Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Diz assim, vamos ler todo mundo junto? O Deus... Ô, glória, quem que vai esmagar? O nosso Deus vai esmagar em breve Satanás, irmão, amém? Deus vai acabar com a astúcia de Satanás, não vai deixar ele mais se ir andar com seus servos, vai acabar com as suas intenções maléficas, não vai deixar mais ele cegar o povo, as pessoas. Aí Satanás vai dormir. Amém? E nós vamos sair vitoriosos dessa guerra. Glória a Deus. Vamos lá. Terceira coisa que nos deixa com a nossa vida espiritual esgotada: cauterização da mente quanto ao pecado. Tem pessoas que acham que é normal pecar. Tem pessoas que acham que é normal, irmão, ficar se casando e se divorciando. Tem pessoas que hoje em dia é normal a fornicação. Não é para ser. A palavra condena isso. Mas tem lugares que a fornicação corre solto. A idolatria. Tem um lugar aí que fizeram até uma estátua de um pastor já. Não vou falar não, senão tem um amigo meu que vai assistir e vai ficar bravo comigo. Até estátua de pastor, irmão, já fizeram aí. Misericórdia mesmo. Agora se vai usar na igreja, eu não sei, cada um. Mas a pessoa está tão cauterizada com o pecado que aquilo não faz mais diferença, obrigado. Não faz mais cócega nela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Vamos ler? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. O que a Bíblia diz? Né? Alguns males? Todos. Você que tem visão de Deus, você consegue identificar quando o mal está naquele meio. O que nós devemos fazer? Se afastar. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Nossa, pastor, tanta Bíblia, isso é bom. Vamos ler, é bom, isso aí vai ficar no nosso coração. Hebreus 12. Vamos ler todo mundo junto? Portanto, livremo-nos com perseverança a corrida, tendo Ele suportou a cruz ao desprezar a vergonha e aceitou-se direita do Pai. Glória a Deus. Coloca um para nós lá, por favor. Coloca o número 1. Livremos-nos de quê? E do pecado. Então, pecado não é normal. Amém?
identificou, já sabe o que fazer. Amém? Ainda fazemos parte, irmão, de um mundo não restaurado. A tendência de entrarmos em um esgotamento espiritual é grande. Ninguém aqui está livre, tá bom? Ninguém aqui está livre. Homens, como foi citado pelo pastor, homens como Moisés, homens como Elias, homens como Davi, como o próprio Jesus, também experimentaram esgotamento espiritual. Pensaram em desistir, pensaram em acabar com a vida, não quiseram mais viver, mas Deus sempre estava ali: eu vou ajudar vocês. João 16:33 diz que nós teremos aflições no mundo. Amém? Vai ter de bom ânimo. Glória a Deus. Sabe o que é bom ânimo? Coragem. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem. No mundo teremos aflições, problemas, tribulações, dificuldades, lutas, provações. Precisamos perseverar. É só isso que nós precisamos fazer. Perseverar. A perseverança vai nos trazer experiência, diz a Bíblia. A experiência vai nos trazer a fé e a esperança. Amém? Precisamos perseverar. Diga assim: eu preciso perseverar. É perseverar nas aflições, na luta, na provação, nas privações da vida. Vai ter coisas que nós não vamos ter, irmãos. Mas precisamos perseverar. Porque a vida segue, a vida continua. E nós temos algo de Deus, que mesmo assim, Deus Ele nos ama, porque Ele é amor. Amém? Deus Ele vai nos sustentar e vai fortalecer a nossa vida. Quem quer o sustento de Deus aqui, levanta a mão. Quem quer o fortalecimento de Deus, levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É nessa situação da sua vida, no seu esgotamento espiritual, que Deus Ele quer te sustentar, te colocar de pé, pegar você pela mão direita e dizer: filho, fica firme, vai até o fim, persevera. Sabe por quê? Porque aquele que for até o fim será salvo. Glória a Deus. Não é aquele que vai pela metade não, irmão. Aquele que for até o fim, até o último fôlego de vida, será salvo. Em nome de Jesus. Salmo 34:19. Vamos terminar agora, tá bom? Salmos 34:19. Vamos ler todo mundo junto? Glória! Você pode passar, eu e você, por todas as adversidades, mas nós temos um Deus conosco. Um Deus que nos livra. Um Deus que nessa adversidade te fortalece, te sustenta. Amém? Glória a Deus. Diga assim: no meio do meu esgotamento espiritual, eu não estou sozinho. Diga: eu não estou sozinho. Diga: eu não estou sozinho. Glória a Deus. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Não se jogue, se entregue de uma vez. Seja um soldado valente. Está ferido, peça ajuda. Amém? Não seja um crente orgulhoso, que não pede ajuda e acaba morrendo no meio da batalha. Peça ajuda. E vou terminar aqui: como fazer para sair do esgotamento espiritual? Precisamos zerar o velocímetro. Glória a Deus. Para dar continuidade no outro dia. Porque se você deixar o velocímetro do jeito que está lá, as tribulações de ontem, lá vai estar tudo fazer parte do combo da tua vida. Mas quando você apertar o botão assim, zerar o velocímetro, amanhã começa tudo de novo para a glória de Deus. Vamos ter aflições, adversidade, mas vamos estar, limpo para a glória de Deus. Sabe quando o celular está cheio, o que nós faz? Limpa o quê? A memória, porque fica pesado.
Sabe que muitas vezes nossa vida fica pesada no mundo espiritual e há o esgotamento? Porque nós não limpamos. Não limpamos o computador. Deixamos tudo lá. As aflições do dia a dia, do trabalho, da de casa, da vizinha. E ficamos cheios. Deus quer que nós venha deletar para começar um novo dia na presença dEle. Amém? Fala para o teu irmão, 0 do velocímetro, irmão. Glória a Deus, 0 do velocímetro e volta para Deus, amém? Segundo, como sair do esgotamento espiritual? Santifique-se em Deus. Torne sagrado ou consagrado a sua vida, o seu tempo, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus relacionamentos e as suas amizades. Não vou ler mais a Bíblia, amém? Terceiro, peça e tome posse da lei do Espírito, amém? A Bíblia diz que a lei do pecado é morte, mas a lei do Espírito é vida. Tome posse, irmão, da lei do Espírito, porque o esgotamento espiritual pode nos levar à morte espiritual, quer dizer, nos apagar, nos esfriar. Não deixe que a luz divina se apague na tua vida, o brilho do Espírito Santo. Não seja um crente sem graça. Precisamos andar no Espírito, precisamos nos encher do Espírito. Vamos se colocar em pé, irmãos? Precisamos andar no Espírito, precisamos nos encher do Espírito. Começa aí, irmão, orando. Senhor, eu preciso andar no Espírito, eu preciso viver, Senhor Deus amado, Deus Santo, ó Pai, na lei do Espírito da vida. Eu preciso me encher com teu Espírito Santo. Meu irmão, não se conforme com este mundo, diz a palavra. Aleluia, não seja um crente isolado, alienígena, não seja um crente enclausulado, relacione-se, seja luz aonde você estiver, seja sal aonde estiver. Meu irmão, quanto mais você se envolver e se relacionar com as coisas de Deus, mais força espiritual você vai ter, mas quanto menos você se relacionar, menos você, irmãos, louvado seja Deus, se envolver com as coisas de Deus, mais fraco você ficará, mais esgotado você ficará. Labachurianda labaia, renovação já nesta manhã, meu irmão, vai orando, renovação já nesta manhã, aleluia, em nome do Senhor Jesus. No meio do meu esgotamento espiritual, eu não estou sozinho, aleluia, Deus vai nos ajudar. O irmão que nós vamos se abrir, ou a irmã que nós vamos se abrir com ela, vai nos ajudar, aleluia, louvado seja Deus. Oh glória, o Senhor Deus, aleluia, Ele faz, aleluia, do cansado o forte, Ele multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor, daqueles que não têm nenhuma força física, daqueles que não têm mais energia para as coisas de Deus, aqueles que perderam a potência, aleluia. Deus nesta manhã, irmão, está fazendo você um crente mais resistente. Você que vai me assistir daqui a pouco, aleluia, ou daqui uma semana, Deus vai fazer de você uma pessoa mais resistente no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Alabashuri canta, alabarabaxeira marraciá, aleluia. Você não vai tropeçar, meu irmão, você não vai cair, meu irmão, sabe por quê? Você confia no Senhor, e Ele vai te dar novas forças nesta manhã, aleluia. Você vai sair daqui voando nas alturas como águia, aleluia. Você vai correr e não vai perder a sua força, você vai andar e não vai se cansar. Oh glória, aleluia.